CNN fala sobre o perigo do coronavírus. Sanjay Gupta é neurocirurgião, já escreveu diversos livros sobre medicina e acompanhou de perto crises de saúde em várias partes do mundo. Vamos então acompanhar. Tá começando um especial de coronavírus aqui na CNN. Eu sou Carla Bride, aqui ao meu lado o editor de Inter, Pablo Reli. Olá, Carla. Tudo bem? Tudo bem. E nós vamos ler perguntas que enviaram pra gente pelas redes sociais. Vamos entrevistar o Dr. Sanjay Gupta, que é o correspondente-chefe da área médica da CNN. Então ele vai tirar essas dúvidas sobre o novo coronavírus. Então a primeira pergunta, Dr. Sanjay. Dr. Sanjay, você nos escuta? Sim, eu os escuto. Olá. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Obrigada. Ok, temos nossa primeira pergunta, da Tainá Ken. Ela é do estado de Santa Catarina e pergunta: Dr. Gupta, é muito claro que a situação piora diariamente. Qual é a sua previsão, cientificamente falando, de quando as coisas vão voltar para o normal? Nós sabemos que o vírus não vai desaparecer, mas quanto tempo você acha que ainda vai levar para voltarmos às nossas vidas normais? E o que você recomenda para aqueles que sofrem de ansiedade, como eu? Essa é a pergunta dela para você. Obrigado pela sua pergunta. Há muitas razões para estarmos ansiosos. Antes de mais nada, cuide de você mesma. Se você tem um diagnóstico de ansiedade ou de outro problema de saúde mental qualquer, por favor, não os ignore. Não temos certeza de quando esse vírus atingirá seu pico e começará a cair. Aparentemente agora, no hemisfério norte, é onde estamos vendo mais o vírus. No hemisfério sul, com as temperaturas caindo, o vírus vai crescer. Penso que vai variar um pouco dependendo de onde você estiver no mundo. Creio que talvez tenhamos ondas, que ele vai embora e talvez volte quando o tempo esfriar. Mas estaremos mais bem preparados para a segunda onda. Talvez com testes melhores e esperamos, talvez já tenhamos remédios, esses tipos de coisa. Nas próximas semanas, no hemisfério norte, vamos ver o pico e logo depois começará a cair. Dr. Sanjay, Pablo aqui, tem uma pergunta. Quais são as principais áreas de preocupação no mundo agora quando a gente fala da propagação do novo coronavírus? Certamente nas áreas onde o vírus está se espalhando. São nessas áreas onde a atenção está sendo focada. Mas, Pablo, eu estou preocupado com as áreas onde o sistema de saúde não é tão forte. Muita gente fica doente por causa disso. Hospitais podem ficar sobrecarregados facilmente. Há lugares do mundo onde é tão denso que fica difícil para as pessoas se distanciarem. Eu estou mais preocupado com essas áreas. Nós estamos aprendendo muitas lições que podem ser aplicadas nesses lugares, mas essas são as áreas do mundo mais preocupantes. Sim, vamos voltar para este assunto daqui a pouco. Temos algumas perguntas sobre isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta do Eric Pestana, de Salvador, na Bahia. Ele pergunta: deve ter isolamento em locais onde ainda não há transmissão comunitária? Há vários lugares assim no Brasil, mas as lojas estão fechadas e as pessoas não estão trabalhando, então estão em quarentena. É difícil, eu sei. As pessoas querem as lojas abertas. É duro para a economia. O problema é que esse vírus está se espalhando em muitos lugares. E é um vírus, você sabe, ele atravessa fronteiras, atravessa comunidades, não interessa muito onde você mora. Em alguns lugares do mundo onde ele não tem se espalhado tanto, conforme for ficando mais frio, talvez ele comece a se espalhar mais. E se não estivermos testando muito, nem saberemos quão espalhado ele está. Então o que é importante agora é tentar parar a transmissão desse vírus. E você faz isso com a quarentena e ficando dentro de casa o máximo possível. Dr. Sanjay tem uma pergunta. Temos a primeira morte por coronavírus confirmada em uma das maiores favelas da Ásia, na Índia, Dharavi, onde 1 milhão de pessoas vivem. Como podemos combater um possível surto nessas condições, onde o distanciamento social não é uma opção e uma realidade que podemos observar nas favelas do Brasil? Sim.
Eu visitei favelas no Brasil e na Índia também. É um grande desafio, sem dúvida. As duas coisas que pedimos para as pessoas fazerem é se manterem muito limpas, em termos de lavar as mãos e manter a distância. Nessas áreas, isso é um grande desafio. Eu penso que o governo vai ter que ter uma resposta, você sabe, e ajudar nessas situações. Isso aconteceu numa escala menor nos Estados Unidos, com a população de moradores em situação de rua. Obviamente não na mesma extensão da Índia, mas as pessoas têm que entender que se muitas pessoas ficarem doentes, os hospitais vão ficar sobrecarregados. E talvez tenhamos muitas mortes desnecessárias. Essa é uma daquelas situações em que o setor público vai ter que ajudar. Caso contrário, pagaremos um preço muito grande em vidas humanas e com um impacto na economia. Temos uma pergunta agora da Sandra Caetano da Mota, daqui do estado de São Paulo. Ela pergunta: tem se falado muito sobre isso, mas seria ótimo escutar de um profissional. Podemos nos infectar com Covid-19 pelo ar? Pelo ar, bem, principalmente pelos perdigotos. Pessoas colocando o vírus no ar, alguém pode inspirá-los ou eles podem tocar uma superfície e uma pessoa encosta nessa superfície e toca seus olhos, nariz ou a boca. Ele pode ficar no ar, mas não por muito tempo. É uma partícula pesada, ela vai eventualmente parar no solo. Ficando do lado de fora, ele não é um vírus muito forte. Então, só por ficar exposto por um período, ele vai morrer. Também não é algo que vai circular como radioatividade ou alguma coisa desse tipo. Mas você precisa manter uma distância das pessoas, porque normalmente ele não alcança uma distância mais ou menos maior que 2 metros. Por isso, se você manter essa distância, poderá se proteger de ficar infectado. Dr. Sanjay, a gente deveria começar a usar máscaras em busca de proteção contra o vírus? É interessante, Pablo. Acho que talvez haja boas razões para usarmos máscaras se você sair em público. Agora, muitos hospitais estão ficando sem máscaras. Há 2 tipos de máscaras, as máscaras estanques e as máscaras mais cirúrgicas. Você não precisa usar uma máscara dessas, pode usar uma máscara de pano ou desse tipo. Mas a razão pela qual você usa a máscara, Pablo, é porque gente que não está doente, gente que não apresenta os sintomas, eles ainda podem espalhar o vírus pelos seus narizes e bocas. Então usar a máscara é para prevenir que você contamine outras pessoas para manter os outros seguros. Você não está realmente fazendo isso para se prevenir do vírus, porque o vírus é pequeno e pode contornar a máscara. Mas para prevenir que o vírus escape pelo seu nariz e boca, pode ser bastante útil. Muitos países já fazem isso, como você sabe, Pablo. Temos uma outra pergunta agora do Guilherme Packer. Por que a taxa de mortalidade pelo Covid-19 difere tanto entre os países, mesmo aqueles com nível de desenvolvimento parecido? Além disso, é provável que veremos um aumento na incidência de infecção durante o inverno do Hemisfério Sul? Bem, na primeira pergunta, sim. Eu acho muito interessante. Se você observar o país como a Itália, o índice de mortalidade está perto de 10%. E em países como a Alemanha, é muito menor, 1 ou 2%. Países similares com sistemas de saúde ligeiramente diferentes. Mas o que eu acho importante é, o vírus é um vírus perigoso. A razão por que o índice de mortalidade subiu tanto é por quão preparado ou despreparado o país estava. Na Itália, apesar de haver um sistema hospitalar muito bom em algumas regiões do país, eles não perceberam quão sério esse vírus ia ser. Eles sabiam o que estava acontecendo na China. Eles viram o que estava acontecendo em outros lugares do mundo e mesmo assim acharam que não seriam afetados. Mas foram afetados. E eu não creio que os hospitais estivessem prontos. Então a razão para essas fatalidades, para a porcentagem da população morrendo variar tanto, tem mais a ver com os hospitais ficarem sobrecarregados e fica mais difícil cuidar das pessoas. Uma pergunta enviada pela Carol. Ela pergunta se no momento em que a maioria das pessoas se tornarem imunes ao coronavírus, se ainda haverá a necessidade de uma vacina. Primeiro e antes de tudo, se muita gente for infectada por esse vírus, obviamente podemos ter uma situação muito difícil.
Como eu já mencionei, você tem de 1 ou 2% até 10% de gente morrendo por isso. Então, se você pensar em 4 ou 5 bilhões de pessoas no planeta, então nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que vão morrer. Então não queremos que as pessoas sejam infectadas. E é por isso que estamos falando sobre isso, para tentar diminuir a taxa de infecção. A vacina, de qualquer forma, vai ser necessária, até para quem já foi infectado, porque infectado você desenvolve imunidade, mas provavelmente essa imunidade não durará para sempre. Ela pode durar por um período de tempo, então você precisa da vacina para se proteger de uma futura infecção. Falando em vacinas, temos algumas substâncias que parecem ser promissoras para um possível tratamento do coronavírus. São elas a cloroquina e a outra o remdesivir. Qual é a sua opinião sobre essas drogas? O que elas mostraram até agora? Bem, nenhuma dessas duas drogas foi testada em um grande teste contra esse tipo particular de coronavírus. Remdesivir é uma droga, é uma conhecida droga antiviral que já existe. Basicamente, ela desacelera a velocidade em que o vírus consegue crescer, se autorreplicar. Já foi usada em infecções anteriores, como a SARS, e foi testada contra o Ebola, mas não sabemos quão bem ela vai funcionar aqui. Ela tem que passar por testes. Cada vírus é diferente, mesmo vírus de uma mesma família são diferentes. A outra, a cloroquina, tem estudos saindo todo o tempo. Ainda estudos pequenos, mas um novo estudo acabou de sair vindo da China e mostra que parece que reduz o tempo que uma pessoa fica doente pelo vírus. Também reduz a possibilidade de se ficar mais severamente doente. Mas ainda é muito cedo. Essa situação toda é muito nova. Temos que testar. Porque algumas vezes podemos errar e não queremos prejudicar ninguém administrando um medicamento errado. Dr. Sanjay, tenho mais uma pergunta que recebemos pelas redes sociais da Devandira Ferreira. Ela questiona sobre andar de carro. Quais são os riscos se você sai para dar uma volta sem sair do carro? Eu acho que tudo bem. Você tem que se certificar que as superfícies estão limpas. Essa é a maior preocupação. Que o volante e outras superfícies onde você vai encostar, você tem que ter certeza que estão limpas. Porque as pessoas tocam as superfícies e depois tocam o rosto. E esse é um dos jeitos de se infectar. Só respirando o ar de fora eu acredito que é ok. Mantenha a sua distância das pessoas. Uma coisa que eu posso dizer é que um dos principais médicos do país, estudando isso, me contou que sai para correr à noite com sua mulher e não vê problema nisso. Você pode ficar ao ar livre, apenas seja cuidadoso. Temos uma outra pergunta da Lu, de São Paulo também. Existem estudos que mostram que haverá uma segunda onda do Covid-19 quando as pessoas saírem da quarentena? Sim, há uma preocupação que haja uma segunda onda. Talvez não necessariamente com quarentena, porque nesse ponto você terá um pequeno número de pessoas sendo infectadas e você poderá achá-las e isolá-las. Mais uma vez, a preocupação é com o tempo frio e com o vírus se espalhando mais facilmente. Há uma preocupação com uma segunda onda. Nós já vimos isso no passado, por exemplo, com a gripe espanhola de 1918, 100 anos atrás, que veio em ondas, 3 grandes ondas. Então devemos estar prontos e preparados para isso. Dr. Sanjay, uma última pergunta. O que a gente pode levar como modelo do combate ao coronavírus? O que funcionou e o que se provou ineficiente na batalha contra o vírus? Mesmo agora, nós sabemos de países ao redor do mundo que fizeram um bom trabalho controlando o coronavírus. Você olha para países como a Coreia do Sul, por exemplo, eles fizeram testes muito cedo. Eles testaram as pessoas e souberam de pronto quem estava infectado e quem não estava.
Quem estivesse infectado ia imediatamente para o isolamento, e eles praticaram o distanciamento social no país inteiro desde muito cedo. E parece que isso fez uma grande diferença. Os índices de fatalidade estão muito mais baixos que em outras partes do mundo. Há modelos ruins também. Aprendemos lições com isso. Mas, no geral, a ciência nos mostrou o que temos que fazer. Nós apenas precisamos fazer. Dr. Sanjay, muito obrigada. Thank you very much, Dr. Sanjay. Obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigado, Pablo. Foi o nosso plantão de dúvidas aqui sobre o coronavírus com o Dr. Sanjay Gupta, da CNN. Obrigada pela audiência.